Olá, irmãos da UD Partenon. Estamos no mês de junho, continuando o programa Palestras Curtas da UD Partenon. E nesse momento nós estaremos vendo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec coloca uma das bem-aventuranças de Jesus no início do Sermão da Montanha. E nós vamos então ver sobre os itens 14 a 17, o suicídio e a loucura. São temas delicados e que exigem de nós muito respeito, compaixão e entendimento cristão. Ao longo da história, milhares de pessoas foram julgadas por seus sofrimentos mentais. Entretanto, Jesus, o nosso modelo e guia, nunca condenou os que sofriam. Ao contrário, ele aproximava-se deles com amor, com compreensão, com misericórdia. E a doutrina espírita nos convida a olhar para esses dramas humanos com fraternidade e com amor. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, a questão 880, uma pergunta do codificador aos construtores da obra. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles respondem: o de viver. Então a vida não nos pertence de forma absoluta? E por isso nenhuma pessoa pode tentar contra a sua, nem contra a vida do seu semelhante, porque a vida é de Deus e não nossa. Ela é um empréstimo de Deus para o nosso progresso espiritual. Porque cada reencarnação possui objetivos educativos e regeneradores. Então, nós temos um programa anterior ao berço, onde projetam-se os desafios, provas, expiações com X. Esse capítulo 5 que nós estamos vendo trata das dores, mas nos mostrando que as dores não são castigos de Deus. Elas são oportunidades de crescimento, de aprendizado. Quando alguém pensa em desistir da vida, geralmente ele ou ela não deseja acabar com a existência física, mas acabar com a dor, no seu engano, na sua confusão. Por isso, antes de qualquer julgamento, nós devemos compreender o sofrimento que existe por trás desse gesto extremado. Em O Livro dos Espíritos, lá na questão 957, o codificador Allan Kardec pergunta aos espíritos imortais sobre as consequências do suicídio. E os espíritos respondem que a interrupção da existência física não
resolve os problemas que levaram o ser ao desespero. O espírito, na sua angústia, enfim, ele pensa: morreu, acabou tudo. O espírito leva aí o primeiro desapontamento. Ele continua vivo. As dores morais permanecem, agora mais agravado por esse ato insano. E os compromissos assumidos antes da reencarnação continuam existindo. Então, com muita clareza, com muita precisão, a veneranda doutrina espírita nos esclarece que o suicídio representa um atraso na caminhada evolutiva. Mas, como Deus não abandona nenhum de seus filhos, nunca é uma condenação, nem é eterna. Porque Deus nunca fecha a porta aos seus filhos. Quando encontramos quem diga: cometeu suicídio, agora não tem mais solução, perdeu tudo. Não. Após o sofrimento decorrente desse ato de suicídio, surgem novas oportunidades de reparação e de aprendizado. E nós vamos encontrar as ideias materialistas, a incredulidade, os homens de ciência, e aqui não vai crítica, não entendendo muitas vezes o que estão fazendo sobre a face do planeta, apresentando o nada, mas o nada não existe. Então essas ideias, os incrédulos e os sábios equivocados, são em realidade os maiores incitantes ao suicídio, por ocasionarem a covardia moral. O espírito recua diante das suas provas, diante dos seus desafios, diante das suas expiações mais rudes. Mas quando começamos a compreender a doutrina espírita, mudamos, encontramos novos aspectos da vida, porque a instrução que vem do mundo espiritual nos mostra que a existência se prolonga indefinidamente. Nós somos espíritos imortais, viajamos pela eternidade, fazendo um trabalho para a nossa melhoria moral e espiritual, no rumo da perfeição relativa. É isso que nós vamos encontrar quando nós nos debruçamos sobre a água lustral do conhecimento espírita. Então, pelo conhecimento adquirido, a paciência e a resignação naturalmente surgem, afastando pensamentos terríveis de planos, de preparações, de suicídio, porque agora o espírito passa a apresentar coragem moral. Observemos, ele antes apresentava covardia moral, agora ele passa
a apresentar coragem moral, sabendo que pode ser aquilo que ele quiser ser. E é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso precisamos da paciência, da resignação, mas não vamos cruzar os braços e ficar inativos. Vamos tomar uma resolução corajosa e sair a trabalho. A doutrina espírita também nos instrui que existem enfermidades físicas do cérebro, desequilíbrios emocionais, traumas psicológicos e também, num grau elevadíssimo, influências espirituais que são atraídos a partir dos pensamentos. Por isso Jesus falava: vigiai e orai. Então, o tratamento de todos os que estão nessa situação deve ser completo. Deve ser tratamento contemplado pela medicina, pela psicologia, pelo apoio familiar, que é fundamental, pelo evangelho, pelo estudo doutrinário, pelo evangelho no lar, pela prece, o hábito saudável da prece, a frequência ao centro espírita, onde nós vamos encontrar o passe, essa irradiação mentomagnética, pela assistência espiritual. Tudo isso nós temos à nossa disposição. Então o Espiritismo nos mostra, jamais se coloca contra a ciência. Ao contrário, ensina que a ciência e a religião caminham juntas, porque estão na Terra para aliviar o sofrimento da humanidade, deixando-a esclarecida, conscientemente esclarecida, para modificação íntima. Então a justiça divina é perfeita. Nem todos possuem a mesma responsabilidade pelos seus atos. Uma pessoa em pleno uso de suas faculdades responde à lei de causa e efeito de uma forma. Outra, profundamente perturbada mentalmente, responde a essa mesma lei de maneira diferente. Porque a lei divina considera a intenção, o conhecimento, a liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio relativo, e as condições emocionais e mentais, o cuidado que têm os benfeitores espirituais na consideração crítica de caso a caso. Porque somente Deus conhece a realidade íntima de cada espírito. Por isso nós não devemos julgar. Um exemplo estão nos evangelistas. Jesus estava passando por uma região, a região de Gadara, e ouviu falar de um homem que era o obsidiado, o possesso gadareno. Era um homem muito bravo, violento,
não gostava de andar vestido, preferia ficar à beira do cemitério e agredia os que se aproximavam. Jesus, sabendo disso, vai ao seu encontro. Não censurou, não teve desprezo, não menosprezou, não teve medo, apenas ficou perto. E depois, aos poucos, aquele homem foi se acalmando, colocou a sua roupa. Jesus havia conseguido retirar aquele possesso na época da proximidade do homem. Então nós temos esse exemplo evangélico ocorrido com o Mestre. Agora imaginemos no nosso dia a dia uma mãe que observa seu filho mergulhar numa profunda depressão. Ela não entende completamente o que acontece, mas ela permanece ao seu lado. Ela escuta suas dores, incentiva o tratamento e ora por ele. Ela oferece o braço e o carinho quando ele já diz que não encontra forças para continuar. E a doutrina espírita nos informa, muitas vezes, esse amor de mãe silencioso torna-se instrumento de Deus para salvar uma vida. Nem sempre nós conseguimos resolver o sofrimento de alguém, mas quando nós nos colocamos ao lado e à disposição com boa vontade, nós sim podemos impedir que essa pessoa sofra sozinha, chegando a extremos. A mãe do exemplo, ela sabe o papel da fé, da certeza, da esperança em Deus para ajudar o filho. Ela entende que a esperança é um poderoso remédio espiritual, porque ela sabe, sempre existe recomeço. É isso que nós precisamos compreender com esses dois títulos. Então que nós possamos ser instrumentos de alívio, oferecendo compreensão àqueles que sofrem, esperanças aos que estão desanimados e muito amor aos que caminham nas sombras da dor, porque é apenas e somente assim que nós conseguiremos amar o próximo, amando-nos. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs, gratos pela oportunidade, que a paz do sublime Galileu nos envolva por inteiro. Muita paz.